Galera, essa apresentação, ela é, né, minha e do Siles, e que foi uma parceria que surgiu daqui do nosso grupo, né? Felipe e eu, a gente começou a, enfim, trocar várias ideias e tal, a gente já se conhecia de outros grupos, né, de áudio, software livre, mas a gente veio a estreitar mesmo a nossa amizade aqui no nosso grupo, e aí que essa parceria deu origem a um trampo que a gente fez junto, e que deu origem a um clipe educativo, que eu vou transmitir ele aqui primeiro, porque a gente vai conversar sobre ele, e aí acho que é mais interessante a gente assistir junto, depois a gente troca ideia. Ai que eu saí lá das Minas Gerais, fui trabalhar no sudeste do Pará. Parauapebas era o nome do lugar, um futuro recomeçar. Tinha indígena, cearense, maranhense, carimbó, boi, repente, forró pra danar, Brasil inteiro todo lá. No Festival Junino do Jeca Tatu, eu a vi pela primeira vez. Uma mulher de barro, esculpida de beleza, tão linda quanto aquela natureza. Ela me levou pra conhecer os lagos, as feiras, os parques, o sorvete de castanha. Desse amor foi nascer uma criança. Nossa menina que nasceu nessa cidade, sabe daqui como se tivesse mais idade. Sabe as histórias, é apaixonada com o lugar, arqueóloga foi se formar. Essa menina é amiga dos tigrim, aprendeu com eles a cuidar da natureza, a cuidar de todo o meio ambiente e também das memórias da gente. E ela fala do patrimônio cultural, o maior orgulho é a floresta em pé, os bichos, as matas e as águas no lugar, um futuro recomeçar. Bacana, hein? Tu conseguiram assistir, galera? Sim, super legal, velho. Massa. Bem bonito. Então, esse videoclipe, pessoal, ele compõe um programa de educação para o patrimônio cultural, né? Ele está dentro de um processo de licenciamento ambiental. Então, quer dizer, no caso, eu trabalho, né, numa empresa que é uma consultoria ambiental, né, os empreendimentos de vários tipos, né, de vários tamanhos, felizmente, eles têm que cumprir todo um rito legal de licenciamento, né, e aí eu poderia citar várias convenções internacionais, mas uma muito importante é a Rio 92, que consagra a ideia do direito ambiental de poluidor-pagador, ou seja, na medida que se instala um empreendimento, ele gera uma poluição, o próprio empreendedor ele deve se responsabilizar por fazer todas as mitigações, as compensações, né, necessárias que compensem, né, essa poluição. Então, retira, né, a ideia que o empreendimento não gere ônus para o Estado. Então, dentro desse escopo maior, no caso, qualquer empreendimento que afeta o patrimônio cultural, patrimônio arqueológico, ele é regulamentado, né, ele é supervisionado, né, e o empreendimento ele ganha anuência a partir do IPHAN, né, que é do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a instrução normativa que rege isso é 001 de 2015. Coloquei 2005 aí, tá errado. A instrução normativa de 2015. Então, dentro, né, aí no caso de patrimônio cultural, que prevê, então, resgate arqueológico, né, todos os estudos de avaliação de impacto de bens edificados, de patrimônio imaterial também, tem os programas educativos, né, os programas
de educação para o patrimônio cultural que, né, são desenvolvidos nas comunidades mais afetadas. E aí, no caso específico, o que deu origem... Aí, esse programa que eu estou citando aqui para vocês, ele é de um empreendimento em Parauapebas, né, que é no sudeste do Pará, que é um empreendimento minerário, no caso. E aí, a grande questão é que, por muito tempo, esses programas educativos e a própria prática arqueológica, ela foi absurdamente colonialista, né? Então, quer dizer, saía um monte de arqueólogo do Sudeste, né, ia para vários contextos, né, completamente exógenos a eles, assim, chegava lá, fazia um monte de resgate arqueológico, né, de vários vestígios, nas comunidades, levava para os museus do Sudeste, e era isso aí, né? Então, é uma expropriação quase ali, né? Quase não, uma expropriação daquela materialidade ali, né, dos territórios. Então, já faz aí uns 20 anos, né, pelo menos, que houve uma virada, né, nessa questão da metodologia, tanto da prática arqueológica e também da questão da prática das ações educativas nesse contexto. Então, a virada é exatamente a noção de que qualquer tipo de projeto, ele deve ser feito a partir das demandas da própria comunidade, né? Então, ele é colaborativo com a comunidade é quem encomenda o que faz sentido para ela, né? Então, não é aquela coisa mais dos alienígenas aterrissarem lá e, enfim... Então, esse videoclipe, no caso, ele buscou, né, partir dessa premissa enfim, e aí a gente vai falar para vocês, escrever como que foi esse processo de diálogo, né, no caso, a gente escutou principalmente educadores locais, né, o público-alvo desse videoclipe. Esse videoclipe ele é um objeto de aprendizagem dentro de uma formação de multiplicadores em educação patrimonial, que a gente está fazendo com o Moodle também, com outros softwares livres, mas a apresentação de hoje é mais focada no videoclipe. Mas é isso, aí a gente vai descrever para vocês como que esse diálogo com os educadores locais, que foram, né, que foi no caso com um educador que é um historiador local, né, que é um cara que, enfim, que conhece, estuda bastante a questão da memória, da história local, e com também educadores do campo, não é? Enfim, aí a gente vai falar em que medida esse diálogo, né, ele frutificou na melodia, né, no arranjo, nas escolhas estéticas, na composição da letra, enfim, é nesse sentido. Você quer falar a partir daqui, Felipe? Nós decidimos fazer uma música de festa junina, né, porque a gente pesquisou várias referências, né, e conversamos também com os educadores locais, assim, né, de Parauapebas e tal, para entender, né, quais são os eventos culturais da cidade, o quanto a comunidade se engaja nesses eventos e tal, né, e a gente chegou, né, nessa referência do Festival Jecatatu, assim, né, que é uma festa junina que acontece em Parauapebas, que a comunidade super se envolve, que é um eventão, assim, né, é muito legal, e é curioso, né, porque é uma coisa que a gente vai falar ainda, né, bastante, mas essa coisa que a gente procurou também de fugir do estereótipo, assim, né, que quando a gente pensa em paraense, né, e como a gente pensa em qualquer naturalidade, né, de qualquer estado do Brasil, às vezes isso vem carregado de estereótipo, né, musical e estereótipo de fato, né. E é legal, né, que quando você se defronta com a realidade, isso cai por terra, né, porque o Festival Jecatatu, ele é carregado, assim, de elementos musicais, assim, culturais, que a gente tende a imaginar como nordestinos, assim, né, e eles estão lá no Pará, né, a coisa é muito mais fluida, né, quando a gente vai para a realidade. Então, para dialogar com essa coisa de festa junina, eu acabei optando, né, por fazer uma música, um arrastapé, né. As minhas principais referências nesse gênero são o Luiz Gonzaga e o Dominguinhos, né, para mim são dois gênios aí da música brasileira. E para nós foi bem importante desde o começo evitar reproduzir estereótipos musicais, que é o que seria o carimbó, né, seria o caminho mais fácil, Pará, carimbó, né.
A gente conversou com a galera local, eles falaram que lá tem o carimbó, né? Não é que não existe e tal, mas a gente. Até para uma coisa de evitar o estereótipo, assim, a gente sentiu que o carimbó ele não é tão predominante assim em relação a outras coisas que rolam lá e tal, né? Então a gente acabou optando por essa estética mais de festa junina mesmo, a gente achou que fazia mais sentido. Só um comentário, Felipe, desculpa te interromper. A grande questão, gente, é que a gente teve que fazer escolhas, né? Assim, e aí, no caso, o Festival Jeca Tatu, né, escreveram que é um rolê que é feito pela periferia também, né? E o Jeca Tatu, ele de alguma forma esse festival junino, que é gigantesco, ele é uma convergência de tudo que rola ali, né? Então, o pessoal foi descrevendo para a gente as várias coisas que rolam, inclusive o sertanejo universitário, coisa da indústria cultural, né? Então, para a gente, né, Felipe, pra gente não fazia sentido a gente, né, enfim, fazer uma escolha estética por um sertanejo da indústria cultural, lá rola vários festivais e tal, então, quer dizer, dentro do que fosse mais ali também do cotidiano, né, no caso, a gente teve que fazer uma escolha específica que foi a música de festa junina, assim. Sim, a gente optou por não ficar reforçando aquilo que já é comercialmente estabelecido, né? Assim como o Saci falou na apresentação dele, a gente não precisa ficar divulgando software proprietário, porque eles já, né, já se divulgam, né, e divulgação remunerada, né, então acho que a gente não precisa ficar reforçando, né, coisa muito comercial, né, então foi um caminho aí que a gente encontrou, né. Aí. Então, a letra, no caso, ela porque você tem o que também é considerado como patrimônio cultural pelas instituições oficiais, né? Então, quer dizer, o IFAM é uma instituição de Estado, é uma instituição oficial, e aí quer dizer, essa é uma noção cristalizada, né, sobre o que é patrimônio, né, por dentro das questões legais e tudo mais, e aí, mas é muito comum, né, e aí para nós que somos, né, pesquisadores, técnicos da área, a gente vai às comunidades tradicionais, e aí quando você começa a conversar nessa terminologia, o patrimônio cultural, histórico, é muito comum não fazer o menor sentido para as pessoas, assim, porque a vida delas é o próprio patrimônio, assim, né, a memória é viva, assim, sabe? Então, o cara do carimbó, o cara do samba de crioula, o cara da capoeira, né, o cara das congadas, assim, é uma coisa que é uma expressão, assim, muito, muito viva. Então, procurei, assim, né, conversando com a galera, também descrever o que são aqueles elementos, né, da vida das pessoas. Então, por exemplo, o que não é exatamente considerado um patrimônio imaterial é o sorvete de castanha, que eles falaram que o rolê deles, né, inclusive uma das críticas dos educadores falou assim, olha, a questão, sempre quando fala em patrimônio cultural aqui para Paraupebas, vem o pessoal da arqueologia, eu tô cansado de arqueologia. Tudo de patrimônio tem a ver com arqueologia. Então, quer dizer, a gente tem várias outras coisas que não é só arqueologia, né? E aí tem a vivência viva das feiras, né? Então, contemplou a noção da questão das feiras, né? Dos espaços livres, dos parques, dos lagos, né? E a própria questão também né, de que dos educadores falou, olha, nosso maior orgulho aqui é a floresta em pé, cara, né? O nosso ativismo, né? A nossa luta toda é pela questão da floresta, e às vezes a gente vê a Amazônia na televisão, e aí nos parece que é algo externo, mas a Amazônia é o nosso próprio quintal aqui, né? Então, a letra buscou também contemplar, né, essas noções, assim. Vamos lá. Então, essa aqui é a partitura, né? Dá para ver legal aí. E aí, sobre a elaboração do arranjo, a ideia é soar como arrastapé tradicional, né? Então eu procurei utilizar os instrumentos típicos, né? O famoso trio de forró, né? Que foi meio que inventado pelo Luiz Gonzaga. A sanfona, a zabumba e o triângulo, né? Que é o trio que sintetiza, né? Esse tipo essa noção, né? Do forró e tal. Esse forró já da indústria cultural, né? Do Luiz Gonzaga e tal. Que é o que a gente está acostumado a ouvir, né? O que a gente reconhece como forró. O baixo, coloquei 2 sopros aí, a flauta e o clarinete, porque eu achei que eles combinavam bem com o timbre, né, desses instrumentos. E
as vozes, né, a voz principal e também o coro em algumas partes da música. A partir da duração estabelecida para o vídeo, né, que isso é uma coisa que chegou pra gente, né, estabeleceram, falou, o vídeo tem que ter 2 minutos, né, então a gente definiu a forma, chegamos no andamento de 115 BPM e tal, né, a gente foi testando os andamentos, achou que esse ficava bom para cantar e também ia acabar dando certo, né, na minutagem. E aí eu fiz no próprio MuseScore um primeiro esboço do arranjo. Depois a gente exportou esse arranjo MIDI, né, feito pelo MuseScore pro Ardor. Eu utilizei um loop de percussão de arrastapé que eu tirei do canal do YouTube do Dicinho Areias, que é meu amigo, inclusive, sanfoneiro dos bons. Ele estava originalmente em 110 BPM. Eu usei o time stretch do Reaper para mudar para 115, porque eu acho o time stretch do Reaper muito prático, assim, sabe? Você coloca exporta a pista para lá e você muda o andamento e ele já faz automático, assim. Eu acho muito legal, assim. Até sei fazer no Ardor, mas não acho tão prático quanto esse do Reaper. Aí eu gravei, né, a sanfona, a primeira versão em definitiva, o Cláudio gravou as vozes da primeira versão em definitiva, e os demais instrumentos eles foram feitos MIDI mesmo, foi instrumento eletrônico, né? A gente pegou do Musical Artifacts, né? Esse site muito legal, assim, com sound fonts e tal, gratuito, né? E sobre a mixagem, eu tenho um truque que eu uso dos 3 decibéis, assim, que um amigo meu que trabalha com produção musical me ensinou, quis compartilhar esse truque com vocês, que ele disse que para audição humana a gente reconhece mudanças de volume a cada 3 decibéis, assim, cada 3 decibéis a gente reconhece, opa, esse som tá mais alto, tá mais baixo. Então sempre quando eu tô sentindo, pô, esse instrumento tá baixo, eu subo 3 decibéis, esse instrumento tá alto, eu desço 3, aí eu vou, pelo menos num primeiro momento, aí lógico que depois eu vou fazendo o ajuste fino, né, mas é uma manha e um truquezinho que eu acho que ajuda bastante na mixagem. E outra coisa também que é uma dica que esse meu amigo me passou é a importância de você converter arquivos MIDI para Wave, né? Porque aí você consegue botar esses waves no mesmo ambiente, né? E você consegue aplicar também os plugins, né? Neles, né? E também tem um problema de atualização do software, né? Às vezes você usa uma sound font ou usa mesmo um plugin para subir essa sound font e às vezes esse plugin atualiza, o software atualiza e você vai abrir um projeto antigo e às vezes até o projeto dá um crash, ele trava, ele não abre e tal, né? Então é muito importante quem trabalha com MIDI assim, vocês também converterem, né, esse MIDI para Wave, aí jogar o Wave no projeto e na versão final trabalhar com tudo em Wave. Pelo menos eu tenho trabalhado assim, eu acho que funciona melhor. As plataformas que a gente usou, né, basicamente as livres, né, porque as proprietárias não precisam de divulgação, né, e muitas vezes a gente usou algumas plataformas e softwares proprietários também porque a gente estava em equipe, né, com os outros trabalhadores ali da Arcades, né, e nem todo mundo tem essa pegada do software livre que eu e o Cláudio temos, né, mas eu usei para escrever a partitura, para fazer os arranjos, o MuseScore. A nossa DAW principal foi o Ardor, né? E em alguns momentos a gente precisava transferir alguns arquivos, harmonizar e tal. A gente usou o Luffy. Inclusive eu, como fã de One Piece, gostei bastante aí desse Luffy, que é uma espécie de alternativa ao WeTransfer. Muito interessante. Aí alguns plugins que a gente usou. Na Master a gente usou o Calf Limiter, né? Que ele estabelece um pico, né, e a gravação, né, o áudio master, né, ele não vai passar daquele volume, né, o Calf Compressor, né, que é o compressor para eliminar as discrepâncias muito grandes, né, esse pedaço ficou mais baixo, esse pedaço está mais alto, né, ele dá uma certa achatada ali, né,
na pista e tal. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. O Calf Exciter, que ele dá um brilhinho, assim, né? Pra deixar a gravação um pouquinho mais comercial, né? E o Calf Tape Simulator, que ele dá um pouquinho esse granuladinho no som, como se fosse fita cassete. Tanto que uma coisa que quando eu tava fazendo a masterização, que eu falei com o Cláudio, é que o Calf Exciter, ele colocava coisas na gravação que depois o Calf Tape Simulator ele tirava, assim, né? Porque se um fazia brilhar mais, o outro deixava o som mais opaco, né? Então eu acabei tendo que mexer, né, nesses dois plugins para tentar achar um meio termo, assim, né? E ter um pouquinho, né, desse brilho, desse agudo, mas tem um pouco desse granulado, desse efeito de fita cassete também. Nos instrumentos eu usei o Fluid Synth para subir, né, a ação de fontes. Usei o LSP Parametric Equalizer para dar uma limpada nas frequências, limpar frequências que às vezes não tem naquele instrumento, né? Então uma flauta, de repente, você pode matar as frequências graves, né? Porque ela não tem aquela frequência e tal, né? Então isso ajuda a dar uma limpeza e ajuda o som, o ambiente a ficar mais controlado, né? E usamos o reverb da Calf também. Eu gosto bastante das ferramentas da Calf, porque acho que elas são bonitinhas, são bem intuitivas, né? O Cláudio até falou que nem sempre elas são as melhores ferramentas, assim, mas pelo fato de ser prático, né, de mexer e convidativo, acabei me habituando a elas. Quer falar um pouquinho sobre as plugins que você usou na voz, Cláudio? Eu acho que bom, eu adoro esse reverb, esses Dragonfly, né? Eles são muito bacanas mesmo. Esse equalizador também é excelente, né? O EQ10Q. O autotune, geralmente na voz, né? Ainda que, enfim, né? Você tenha o máximo de esmero em relação à afinação, sempre tem uma coisinha ou outra, a depender da proposta, né? Enfim, estética, do caso da música, eu acho que, né, que vale a pena só chegar algum microtonzinho que sai ali e tal, né, você pode pilotar ele, né, para fazer ele na automação, mas aí no caso eu coloquei ele automático, assim, na faixa inteira, então ele foi chegando, assim, algumas notinhas na voz. Esse compressor, né, que é do próprio projeto, que é o compressor do próprio Ardor, se eu não me engano. Esse Ace. Vocês me corrigem se estiver errado. Mas ele é muito legal. E o de Esser também, né? Que aí eu usei, né, o filtro de pop, né? Utilizei o microfone condensador e tudo. Mas mesmo assim sobra, né? Aquelas frequenciazinhas dos S's e tal. No mais é isso, assim. O detalhe que eu lembrei, eu esqueci de pôr no PowerPoint, mas na apresentação, mas eu lembrei, a gente nos instrumentos MIDI usamos um quantize, né, um quantizador com swing, na verdade, porque ele propositadamente deixa os instrumentos MIDI um pouco imprecisos para simular um pouco como se fosse uma pessoa tocando, né, porque uma pessoa não vai humanizar, né? O robô, ele dá uma humanizada, é um recurso bem interessante. Mas é isso, galera. Tá aqui um contato meu e do Cláudio. Eu tô apaixonado por essa plataforma de escute, né? E vocês também conseguem me encontrar no Mastodon, como Felipe Siles também. Tô lá na ion.media, né? Nesse servidor, tá? Nessa instância. E é isso. Muito obrigado aí, galera. Valeu, gente. Nossa, eu tenho uma perguntinha aí sobre o final. Estão me ouvindo? Sim. Cláudio, você nesses plugins ali, aquela ordem que você colocou ali, o Dragonfly, o EQ, o Autotune e tal, estão organizados assim na sua cadeia? Não. Não, eu só listei eles. Mas você me lembra mais ou menos qual é a ordem aí? Porque eu sempre, enfim, tento tratar umas vozes e tal, e achei, enfim, o lance da receita, né? Tipo assim, o que você faz aí nessa ordem aí? Começa pelo EQ, o compressor ou o contrário? Você lembra disso? Oi, seu áudio parou. Seu mic. Opa, tá me escutando? Agora sim. Posso depois tirar o print lá da cadeia e te mandar? Demorou.
né? Eu mando Perfeito. lá no grupo que eu não lembro exatamente, mas assim, Não, de boa. provavelmente é isso, né? Para falar, geralmente eu uso primeiro o compressor, né? Depois vem o de os reverbs são por último, o equalizador que eu não lembro exatamente, assim, onde E o deve autotune, colocar. velho? Eu fiquei curioso com o autotune, onde é que ele entrava aí nessa escala, mas aí depois você manda o print. Provavelmente deve ser o primeiro de todos. Entendi. Provavelmente, sabe? Que aí já vem, ele já corrige as notinhas e depois vem os processamentos todos, sabe? Você trata o áudio depois Mas dessa correção, né? Tipo assim. primeiro eu faço, né? Eu chego as notinhas todas e tal. Tem assim, caso que eu é isso, né? Eu uso ele, eu piloto, né? Eu piloto ele, vai falar, não, esse trecho eu quero que o autotune age. Aí ele age naquele trecho, aí deixa ele Uhum, desativado, uhum. né? A depender da proposta, né? No caso, como essa voz que eu gravei, ela estava bastante afinadinha, era só alguma coisinha ou outra, eu já deixei ele no automaticão mesmo, assim, ele rolando, mas aí depois, geralmente, eu venho com os processamentos. Mas depois eu vou tirar o print certinho. Depois, Felipe, eu acho que vale a pena, sabe o quê? A gente disponibilizar até o projeto, cara, da Poxa. música toda, abertona, entendeu? É... A gente tem um desse evento, assim, sabe? Da gente colocar os PowerPoints, Ah, boa, né? boa. Não sei qual que é o melhor jeito de fazer, se é pelo WordPress mesmo, se é pelo grupo, mas aí depois a gente vê isso, né? Depois a gente vê. Uhum. Mas aí depois, Bruno, de toda forma, eu tiro depois o print de como que ficou a cadeia e aí eu te mando para você poder experimentar. Tá legal. Eu tô com um desafio um pouco. Eu nunca trabalhei muito com voz assim, e Aham, aí tem um tempo que eu comecei a colar com a galera de rap pra fazer uns aham. experimentos e tal. E a gente tá gravando umas demos e umas paradas, e eu quero, enfim, melhorar um pouco, né, essa abordagem da voz, que é um instrumento que eu não tô muito acostumado a tratar áudio e Aham, tal. Aí fiquei massa. curioso da cadeia Não, aí. vamos conversar depois. Demorou.